Olá! O trabalho de hoje é uma blusa com um ombro só. Essa é uma blusa para verão, mas poderia ser também com uma manga somente num lado, né? Essa é uma dúvida de uma inscrita que está com trabalho para fazer nesse modelo aqui e quer saber como fazer para tomar medida e como fazer para calcular bem certo a cava e essa parte do decote em V. É decote em V apenas para um lado. A parte da frente e a parte das costas são iguais. Então, eu não tenho a quantia de carreiras exatas para calcular a cava e o decote. Então, eu preciso fazer, desde o começo, uma amostra. Mas, partindo do começo, como eu tiro medidas? Preciso de medida de busto ou quadril. Normalmente, ela é uma blusa curta, então eu tiro a medida de busto. Anoto quantia de busto. Comprimento total, desde o ombro até o comprimento onde a cliente quer. Essa medida precisa ser desde cima até embaixo. Isso é um comprimento total. E também um comprimento até a cava. Para eu começar a cava, eu preciso saber essa altura aqui. Então, comprimento até a cava, comprimento total e busto. São essas três medidas essenciais para esse trabalho. Feito isso, eu faço uma amostra. 40 pontos, 50 carreiras, para calcular quantos pontos eu vou pôr na minha blusa. E quantas carreiras eu vou fazer até a cava e depois da cava até o ombro. Essas são medidas que precisam ser tomadas na amostra e calcular bem certo, porque é uma cava que não pode ficar grande. Se ela fica muito maior do que o tamanho que a cliente precisa, que a cliente tem, vai cair aqui na cava, vai ficar vazado aqui e o decote também vai ficar bem feio. Se eu faço uma medida muito pequena, também vai ficar apertado e um decote pequeno. Então, uma amostra, na mesma lã que vai ser trabalhada, calculo quantos pontos colocar e quantas carreiras fazer até o início da cava e depois quantas carreiras até em cima no ombro. Assim, eu também consigo fazer o cálculo das diminuições para o decote, que é de um lado só. Ok? Então, fiz a minha amostra, calculo quantos pontos e quantas carreiras, e a blusa segue reta até a cava, igual a uma blusa normal. O que varia é aqui em cima. Comecei, então, a minha peça de baixo, normal, até a cava. Tenho a medida de comprimento total. Também medi até a cava. Essas medidas eu tomei na pessoa ou numa peça que ela trouxe, mas é uma medida que não pode ficar folgada, ela é justa no corpo, porque essa blusa não é solta no corpo, ela é acolada. Então, medidas exatas. Depois que eu tenho a medida de comprimento total e comprimento até a cava, eu também sei quantos centímetros faltam daqui até aqui. Se comprimento total é 60... e comprimento até a cava 38. Eu tenho comprimento de cava 22 centímetros. Pela amostra que eu fiz, eu sei quantas carreiras também eu vou precisar fazer de cava. Para mim aqui, nessa blusa fictícia, ela não é uma blusa original, não é uma blusa que eu medi na pessoa, eu só estou mostrando para calcular, para saber a confecção dessa peça. Então, eu tenho uma medida de 22 centímetros de cava. Dá por volta de 110 carreiras. Vou começar a cava normal e depois fazer 110 carreiras até o ombro. O ombro tem poucos pontos em cima. Posso calcular 20 pontos, 10 pontos, dependendo da lã que eu estou trabalhando. E esses pontos para ombro é o que vão também sustentar a peça. Então, não pode ser 5, 6 pontos, por exemplo. Precisa ser uma quantia que
a peça fique firme e não caia, não arrebente ali também a costura. Isso também eu vou deixar, digamos, 14 pontos. Para mim, você precisa ver na tua peça se 14 pontos é o suficiente, é mais ou menos. Remalho na base da cava normal e também 3 diminuições para fazer o arredondado. E depois vamos calcular quantos pontos eu tenho para diminuir no decote. Diminuição para o arredondado. Isso nos dois lados. E agora começo o decote somente num lado. Esse lado esquerdo eu vou fazer reto, as diminuições eu vou fazer para o lado direito. Primeiramente, conto quantos pontos eu deixo para o ombro. 14 pontos é o que eu vou deixar para essa amostra de blusa, mas você precisa na tua blusa ver se essa quantia é o suficiente para deixar de ombro. Ele não é um ombro largo, também não é um ombro muito estreito. O restante são agulhas que eu vou diminuir ao longo desses 22 centímetros que eu tenho de cava. Nesses 22 centímetros eu preciso diminuir todas essas agulhas, de quantas em quantas carreiras. Se eu tivesse a parte das costas já feita, que fosse umas costas normal, eu tinha quantia de carreiras fácil de fazer a conta. Assim, eu tenho que calcular quantas carreiras eu vou fazer em 22 centímetros, que deu pela amostra cerca de 110 carreiras. Então, nessas 110 carreiras, eu vou ter que ir fazendo diminuições de uma maneira mais ou menos regular, que não fique muito cavado e depois muito reto, que siga uma diminuição uniforme. Como eu faço essa conta? Pontos de ombro, o restante eu tenho que diminuir. Então, conto quantos pontos eu tenho para diminuir. Aqui para mim foram 64. Então, 110 carreiras, 64 pontos para serem diminuídos. Mas eu já fiz aqui essas 3 diminuições do arredondado, isso já deu 8 carreiras. Então, eu já não tenho mais 110 para fazer, eu tenho 102 carreiras para fazer. E nessas 102, eu vou diminuir 64 pontos. Então, a conta é bem simples. 102 carreiras divididos por 64 pontos. Uma carreira e meia.
Ao invés de diminuir um ponto a 1,5 carreiras, eu vou diminuir 2 pontos a cada 3, que equivale à mesma coisa. A cada 3 carreiras, diminuo 2 pontos. Essa é uma conta que precisa ser exata, mas se faltar ou sobrar 1 ou 2 pontos, não vai fazer muita diferença na quantia de pontos para ombro, porque eu não deixei nem muito pouco e nem demais, ok? Essa diminuição eu não posso fazer bem na beiradinha, eu tenho que deixá-la mais para dentro, da mesma forma que uma diminuição de cava raglan. Então, venho no lado que eu determinei o caimento, eu vou fazer a diminuição dessa parte na direita, no lado direito, diminuir 2, faço 3 carreiras. Contando carreiras aqui também, para não me perder. Fiz 3 carreiras, diminuo mais 2 pontos. Se não tem o transportador grande, vai com o transportador pequeno. Deixa 2 agulhas para a margem do acabamento, transporta 2. Já tenho os 14 pontos. Cheguei em 104. Para mim, essa é uma quantia razoável. Então, termino o ombro aqui. Ele não precisa de caimento de ombro, porque é pouca quantia de pontos que eu tenho em cima. Então, simplesmente remalho ou tiro em linha de outra cor para costurar em ponto invisível com a outra parte. Essa parte foi feita nesse sentido aqui. A próxima, eu preciso inverter o decote, fazendo da esquerda para a direita as diminuições. E aqui a nossa blusa de ombro único. Um lado da peça é feito com as diminuições da esquerda para a direita. A outra parte da direita para a esquerda, para que coincidam os dois ombros em cima. É uma peça que é firmada na pessoa apenas num ombro, então
precisa se tomar cuidado também que tipo de acabamento vai fazer para que ele fique firme e não folgado, não venha a aparecer nada e não cause nenhum acidente aqui, tanto na cava quanto no decote. Na playlist acabamentos você encontra vários modelos de acabamentos que podem ser usados aqui, desde uma barrinha dupla ou uma barra na frontura, ou até crochê, ficaria muito bom aqui, mas sempre um acabamento mais estreito, para não chegar a um acabamento largo e incomodar a parte do decote. Eu espero ter respondido a Núbia, que pediu uma ideia de como fazer desde a tomada de medidas até a execução, e dado ideia para outros que queiram fazer também blusas com um ombro só. Ok? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!